E aí, pessoal, mais um sábado aqui juntinhos com você. E o assunto hoje é muito importante. Transição. É uma mudança ou é um descobrimento? Eu estou aqui com duas pessoas que passaram. Depois nós vamos falar sobre isso, né, Isa? Se a transição tem fim ou não. Isadora Ribeiro, engenheira de plataforma de TI, e a Agatha Mostardeiro, bióloga e professora. E vamos começar falando com essa dúvida, Isa. Vocês se consideram que já passaram por um processo de transição ou é constante isso? E por quê? Porque esse é o grande ponto de interrogação. É uma mudança de gênero que se faz ou é, na verdade, o reencontro consigo mesmo? Eu entendo que a transição, ela começa a partir do momento que tu te identifica. Tu identifica qual é o teu papel no mundo, qual é o teu papel na sociedade. Olha, eu me identifico com o papel de um menino, de uma menina, e são questões que muitas vezes vêm muito cedo. Então, pessoalmente, eu entendo que a transição, ela é um processo que diz respeito a toda a nossa vida. Porém, é claro que existe um marco muito nítido, muito visível, que são as mudanças sociais que a gente faz, né? Da forma como a gente passa a se apresentar, de fato, no dia a dia para as pessoas com quem a gente convive, quando a gente vai atrás de retificação de nossos documentos. Então, esse é um momento que hoje a gente entende, eu comecei minha transição há tanto tempo. Geralmente a gente se refere a este período, mas eu tenho certeza que é um processo de uma vida, onde a gente vem amadurecendo, entendendo, porque pegando, por exemplo, quando eu era criança, adolescente, que não existia internet, como é que eu ia pesquisar para saber do que se tratava? Só se fosse na Barça, mas daí era meio complicado. Então a gente vai criando moldando a nossa visão de mundo e o nosso papel no mundo, até que a gente chega num momento em que a gente, com informações suficientes, maturidade suficiente, a gente consegue entender, bom, meu copo transbordou. Então a transição, na verdade, esse marco de transição é como se fosse um copo que vai enchendo, e em algum momento ele transborda, é a virada social, vamos dizer assim, e depois é um copo que começa a se preencher novamente com novas experiências. Mas é interessante porque tu faz muita menção ao marco ser o marco social, né, a aceitação social. E aí eu fico pensando se isso não é... Porque, na verdade, é uma expectativa dos outros em cima de vocês, que já se viam de uma forma, né, já se viam com a sua verdade, mas precisa da aceitação. Para que, né, da aceitação dessa realidade, para aí sim continuar seguindo a sua vida, quando na verdade já estava sempre lá dentro, né? E eu te pergunto, Agatha, como é que foi para ti esse momento em que tu disse, isso aqui não é mais para mim? Eu acho que cada pessoa tem a sua história de vida, tem a forma que passou, as coisas que trouxe desde a infância, algumas que traz questões relacionadas à identidade de gênero um pouco mais tarde. No meu caso, por exemplo, eu nasci. Se tinha essa expectativa, é um menino, pinta o quarto, compra carrinho, compra os brinquedos de menino, não sei o quê. E isso é uma coisa que fazem sempre. Então a expectativa já está aí. E não é por mal, né? Isso aí ainda é da vida. Hoje a gente até já vê famílias que tentam deixar o mais neutro possível, mas dá para entender. Só que tu estava nesse contexto. Exato. E aí o que acontece? Se tem uma vigilância, acho que principalmente da masculinidade muito forte, desde a infância. Por exemplo, durante a minha infância, pré-adolescência até início da fase adulta, né? Lá na infância, 2 irmãos mais velhos, 8 amigos de infância, meninos. Então, tudo aquilo que era do mundo feminino era proibido, né? Boneca, é proibido. Jogar com personagens femininos é proibido, é coisa de... como é que se colocam, né?
como coisas de mulherzinha, como algo depreciativo e que tu não pode ter acesso. Então, a masculinidade, ela foi toda vejada durante esse tempo, né? E depois que tu consegue ter acesso... Eu, por exemplo, eu consegui me permitir viver a minha feminilidade, que eu nunca poderia demonstrar durante a infância, através do teatro. O teatro foi algo libertador para mim. O teatro e a palhaçaria, né? Eu comecei fazendo uma palhacinha. E aí eu comecei a poder explorar um pouco da minha feminilidade através disso, através de brincadeira. E isso foi tão potente para mim e tão verdadeiro sobre mim, poder viver isso, esse lado meu, que eu consegui quebrar um pouco essa parte que era tão vigiada da masculinidade. E foi, né? O teu trampolim para poder dar a virada. É engraçado, né, Isa? Tu também usou desses recursos, né? Vou me ver de vez em quando, tinha essa coisa de aos pouquinhos ir ensaiando para depois conseguir dar a virada. Eu estava comentando esses dias com uma amiga, uma mulher trans também. Como a Agatha comentou, cada história é uma história, né? Mas é interessante porque para maior parte das mulheres trans que eu conheci foi uma revelação. Tipo assim, nunca ninguém imaginou nada e daqui a pouco, bum, uma revelação de que, olha, deem adeus a fulano, deem as boas-vindas a fulana. E que no meu caso era engraçado porque os meus amigos me perguntavam, tá, e quando é que vai virar essa chave? Tipo assim, as pessoas vinham acompanhando já esse meu modo híbrido de viver por tanto tempo, né, que não deixa de ser uma experimentação. Eu sempre digo, é que nem tu tomar banho gelado, tu vai botando o pezinho primeiro, depois tu põe o outro pé e aos poucos tu vai. Mas eu fiz isso muito não de uma forma planejada, mas seguindo muito o meu bem-estar, como é que eu me sentia e ponderando muito o meu contexto familiar, questão, né, tanto de cônjuge quanto de filhos, por exemplo, para ir tentando fazer a coisa mais gradual possível. Mas claro que tem um momento que tem a virada, né, a virada, entre aspas, para 100% menina, no sentido social, no sentido burocrático, documental. Então, essa questão da experiência gradual, com certeza, faz parte dessa experiência a gente ir sentindo, né? Eu me lembro que anos atrás, quando eu ia trabalhar, eu morria de medo de andar no elevador sozinha. Se alguém me visse, eu ia ficar assim, congelada de medo. E aos pouquinhos a gente vai superando. Chegava no trabalho, depois já tinha mais fluidez para poder ir vivendo, mas tinha vergonha na hora do almoço de ir no restaurante ou na praça de alimentação. É uma aceitação, né? E dá para entender, porque é o que a Agatha mencionou, é uma vida inteira com uma carga muito grande de agir como homem. E tem muito disso, realmente, não, o homem tem que agir assim, assado. Acho que até, ao contrário, me parece ser um pouco mais tranquilo, assim. Posso estar completamente enganada, é uma percepção, né? Mas como é que foi a infância? Se vocês lembram de momentos que marcaram vocês na infância em relação a isso? Até a Agatha estava comentando e eu estava fazendo um paralelo. Meu pai e a minha mãe sempre foram muito tranquilos em relação a isso, né? Em relação à questão do exercer a masculinidade. Nunca houve uma pressão por um tipo estereotipado de masculinidade. Meu pai é uma pessoa muito leve, uma pessoa muito tranquila nesse sentido. Ele não está mais aqui, mas eu tenho certeza que para ele hoje seria uma situação tranquila. Então eu sempre tive dele um exemplo de masculinidade saudável. Então talvez por isso eu tenha conseguido me permitir ir desde criança, adolescente, enfim, seguindo a vida desse modo híbrido. Porque, de fato, na infância, o que eu mais gostava era de Comandos em Ação, He-Man e o carrinho da Super Máquina. Tipo, eu não fui uma criança que, tradicionalmente, minha mãe dizia, olha, mas a gente não percebia nas brincadeiras que tu tinha qualquer tipo de traço. E eu digo, mas eu continuo gostando dessas coisas, eu continuo adorando lutinha, UFC, enfim, MMA, carros. São coisas que não mudam. E é aquela coisa, realmente não faz diferença aquele gurizinho, pacote. Mas é que a gente rotula muito e talvez esse seja o problema. A gente põe as pessoas em caixinhas como se elas tivessem que, por ser assim, são assados e vão fazer isso. E esse é o grande problema, porque na verdade não tem regra nenhuma. A pessoa nasce uma folha em branco para ali escrever a sua história, né?
e de fato a expectativa do outro é muito grande. É interessante esse teu relato, porque ele vem aí diferente do da Agatha, até talvez por ter 2 irmãos mais velhos, e claro, é natural, os jovens também são assim, de tentar instigar, né, e delimitar. Tu teve esses momentos assim mais sofridos, Agatha? Durante a infância, não. Que bom. Então, pelo menos a gente vê que a infância, que é um momento tão sagrado, né, ele fluiu super bem. Inclusive, eu digo que eu tive algumas, vamos botar assim, facilidades que outras amigas minhas e histórias diferentes das minhas não aconteceram. Né? Eu fui para a escola, ensino fundamental, ensino médio. Eu vivi como um menino durante essas etapas, sem nenhum problema quanto a isso, né? O máximo que eu tento buscar coisas mais do passado, o máximo era gostar de jogar com um personagem feminino em algum jogo de videogame, por exemplo, né? Fora isso, nada me remete muito, né? Mas outras mulheres trans, ou até homens trans, vão sofrer durante a escola. Vão ir para a escola, vão ter essa questão muito mais presente na sua vida. E aí a escola acaba se tornando um local que vai oprimir essa pessoa, que vai excluir essa pessoa e que, bom, vai trazer toda uma problemática que a gente vê das pessoas trans de não conseguir ter escolaridade, posteriormente não ter acesso a emprego, que vem já dessa coisa, desde a infância, de estar na escola, ser excluída. E acaba daí ficando à margem da sociedade por uma questão muito, não só econômica, mas também porque não consegue interagir lá dentro de forma saudável. Desde muito cedo, a escola os amigos vão fazer brincadeiras, o professor não vai saber lidar, a família vai botar pra fora. Essa é uma realidade que a gente vê muito presente, né? Mãe, pai, família abandona, a escola não dá a oportunidade de ter a escolaridade ali, de estar fazendo estudo, e essa pessoa fica à margem. E aí traz toda uma problemática que a gente vê numa maioria absoluta da população trans hoje, que vem disso, vem dessa forma de se colocar no mundo um pouco mais cedo. Então eu tive o privilégio de fazer a minha transição depois da fase adulta, né? Eu já estava quase me formando em biologia. E isso acho que é muito importante marcar, assim, né? Algumas pessoas trans não conseguiram ter esse acesso por todos esses problemas, né? E quando tu faz de forma mais tardia, bom, eu digo que é um privilégio porque eu tive acesso à escolaridade, eu tive acesso a ter empregos nesse meio tempo. E acho que isso é muito diferenciador nas histórias. Até porque isso te dá também autoconfiança para prosseguir nas tuas escolhas e prosseguir no teu caminho. Afinal de contas, né, a questão financeira, a questão do posicionamento profissional, ela também é essencial para que a gente tenha força para seguir adiante. E vocês, as duas, têm uma circunstância na vida que é muito interessante, que é o fato de ter filhos, né? E a Isa foi pai e é pai, mas sendo mulher. Como é que tu lida com isso, Isa? Porque para quem olha de fora é confuso. É confuso. Se eu tivesse mais um filho ou uma filha agora, eu já não sei qual seria meu papel. O fato é que a minha história com a minha filha foi construída dessa maneira. Então, eu sempre vivi de modo não binário, de modo, né, híbrido. Fui pai da minha filha. Ela desde sempre me chamou de pai. Pai né? Independente de como eu estava, né, vestida, de como eu estava me apresentando. E foi muito natural seguir dessa forma. O que para mim, assim, digamos assim, dos papéis de vida que eu passei, que eu encerrei num determinado livro, e dos papéis de vida que eu comecei a escrever num novo livro da minha vida, esse papel de papi foi o papel que se manteve, vamos dizer assim, e que para mim acabou, não vou dizer que foi fácil, logo no início dessa minha início de transição social, foi um pouco mais complicado porque eu estava no meio do shopping, no meio do supermercado, andando com ela, e ela me chamou de papi, pai. As pessoas olham, não entendem nada, já fica um pouco mais constrangida. Demorou alguns
poucos meses, assim, para eu também entender, não, é um papel parental que no meu caso, isso óbvio, depende da dinâmica de cada família, mas que no meu caso é um papel parental sem gênero, né? Assim, é a referência que ela tem e isso vai continuar até quando ela achar que fizer sentido, né, durante a vida dela. Já o caso da Ágata é diferente, porque para tua filha, tu é mãe, né? E são duas mães. Então já é uma outra dinâmica dentro, até hoje mais normalizada, porque você tem toda essa discussão de ser legalmente possível, né, ter duas mães. Então já é uma outra realidade. Mas a gente vai continuar com esse papo nas redes sociais, que está muito bom e é muito importante para tirar essa dúvida que é essencial para os dias de hoje, na sociedade em que a gente vive, sobre como é essa paternidade, essa maternidade com uma transição. Então, pega teu celular, aponta para o QR Code, que vai direto para o nosso YouTube e a gente continua o nosso papo por lá. Então, Ágata, é teu filho, né? Como é que tá sendo, assim? Tem alguma diferença na escola, socialmente? Tu vê olhares tortos? Como é que é a vida com duas mães? A gente tinha a ideia de que ia ser muito difícil essa parte. Porque as pessoas colocam toda uma pressão e uma expectativa de que as coisas vão dar errado, né, nesse sentido, que a gente fica com medo. Mas, claro, a gente enfrentou uma burocracia absurda logo que o Bento nasceu. Porque quando ele nasceu, eu já tinha trocado os meus documentos. Né? Então, certidão de nascimento, identidade, tudo já estava com o pré-nome retificado e com sexo feminino. Na hora de registrar ele, não foi possível. Não existia uma lei que deixasse que tivesse duas mães registrando sem ser com comprovante de inseminação in vitro. A gente teve essas burocracias, não conseguimos registrar, levou 2 anos até ter uma decisão judicial. Eu tive que adotar o meu próprio filho durante esse período. E aí, logo ali no nascimento dele, a gente pensou, bom, vai ser muito difícil. Já começou difícil, Começou difícil, vai continuar. Muito pelo contrário. Na escolinha que a gente pensou, vai ser difícil conversar com as prof, não sei o quê. Tudo tranquilo. Família entendendo tudo tranquilo também. O Bento tem 2 mães. Sim, e ele nasceu nesse contexto também, então isso pra ele é o normal. Exato. Pra ele é normal. É a mamãe Ágata, a outra mamãe. E isso é a realidade dele. Então, por isso que acaba sendo um pouco diferente da história da Isa. Mas é uma questão de tempo, de transição, de como foi criado esse laço afetivo, no caso com meu filho. E acho que isso é o mais importante, né? O carinho que a gente tem, o que a gente está construindo e que a gente consiga fazer cada vez mais que seja naturalizado. Que, bom, eu sou uma pessoa trans, eu tenho uma família, e é isso. E é uma família igual. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E o que importa, mais do que nada, ainda mais em tempos tão loucos que a gente vive com tanto ódio, o que importa é amor, é ter uma família com amor, criar crianças, né, em um ambiente de amor. Isa, a tua situação por ser diferente, assim, tu sentiu alguma dificuldade com essa tua sendo pai, mas sendo mulher, né, agora? Como é isso? Para mim obviamente vem se tornando, eu estou num processo de aprendizado constante, então inclusive tudo que eu compartilho com meus amigos, né, com as pessoas que me acompanham na rede social, como eu digo, eu também estou aprendendo, então eu compartilho o que eu aprendo. São muitas primeiras vezes na minha vida, assim como a gente estava falando aqui da escola, foi a pessoa com quem eu conversei na escola da Manuela disse, olha, é o primeiro caso de um pai, mulher trans, que vem conversar conosco, que a gente sabe, né? Que veio aqui, que conversou conosco, que entendeu a importância de ter um apoio institucional da escola para qualquer eventualidade, poder auxiliar a criança. Então, assim, foi bem mais difícil no início, porque, por exemplo, teve a apresentação de Dia dos Pais. E aí? Na escola. E aí? E foi um momento em que eu perguntei para minha filha, eu posso
E porque eu vou respeitando e entendendo os limites dela, como uma criança de 9, 10 anos, que ela já tem condições de expressar se tu der o espaço para ela. E ela disse assim, sim, eu quero que tu vá. Ela só perguntou se a mãe pode ir junto. Eu falei, não tem problema, a gente vai como família. Então, foi realmente bem curioso, porque, tipo assim, tinham centenas de pais aguardando para entrar. E chega a Isa lá. E chega, né? Tipo, como eu vi assim, ó, tua vantagem é que só tu tem um papi fashion aqui no meio dos papis. E cada vez vai ficando um pouco mais normal, vamos dizer assim. Então, teve Dia dos Pais, depois teve celebração de Natal. Então, assim, as escolas que ainda seguem um calendário mais tradicional, que não tem, por exemplo, um Dia da Família, né? E ainda faz essa separação, gera esse tipo de desafio, mas nós tivemos um bom amparo institucional da escola, tanto que no Dia dos Pais, a pessoa responsável disse, olha, eu vou estar próxima de vocês, se vocês precisarem de qualquer coisa. Não se preocupem, eles posicionaram a turma da minha filha num lugar mais estratégico, que não precisasse tipo, ficar no meio ou muito à frente das outras turmas, para que pudesse chegar de uma forma mais discreta. Então, assim, foi um privilégio poder estar passando por isso, assim como eu digo que é um privilégio, como a Agatha comentou, a gente poder ter passado por educação básica, fundamental, superior, construir uma carreira. São coisas que a transição tardia traz consigo, não de forma planejada, né? Tipo, não planejei isso, né? As pessoas, no geral, não planejam isso, mas é o momento em que acontece. Então, essa transição tardia, para mim, gerou esse privilégio de poder viver um pouquinho menos os cenários de marginalização que a gente sabe que são os mais comuns, né? Então, ao mesmo tempo, eu sei que no meu papel, no alto do privilégio que eu tive de passar, por exemplo, por essas etapas educacionais, eu acho que é importante também usar esse papel para poder ajudar, poder divulgar que há espaço, que empresas contratam, né? Que a gente tem condições de construir uma família. Então, é uma forma de ajudar. E é exatamente isso que a gente tenta fazer aqui no Aliadas, jogar luz sobre essa realidade, sobre essas questões que são da vida, esses dilemas, e poder fazer exatamente isso. Eu acho que normalizar um pouco mais as escolhas de cada um, as verdades de cada um, porque o que importa no final das contas, né, gurias, é isso, é fazer o bem, é dar amor, é tentar evoluir para ser melhor a cada dia, tornar o nosso entorno melhor a cada dia. E eu quero agradecer vocês pela coragem e disposição de se expor também. Eu sei que para muitas pessoas é difícil, e principalmente parabenizar pela coragem de buscar a verdade de vocês, né? E buscar essa felicidade, porque a gente veio para esse mundo para ser feliz. Então eu fico muito orgulhosa assim de ver. Eu não imagino o que vocês passaram, mas eu fico muito grata de poder dividir, trazer essas histórias para muitas pessoas que talvez estejam também vivendo isso, ou tem alguém próximo vivendo isso, que tenham essas mulheres como inspiração e sejam aliadas, sempre.